Um fio invisível, tecido pelo tempo e pela saudade, conectava duas almas que o destino se encarregara de separar. Em uma ponta, uma jovem mãe lutava para sobreviver, aquecida apenas pelo amor incondicional de seu filho. Na outra, um homem, cercado de luxo, mas imerso em um silêncio gelado, sentia um vazio que fortuna alguma poderia preencher. No centro desse emaranhado de vidas, um pequeno menino de olhos brilhantes e sorriso cativante estava prestes a se tornar a ponte que reuniria o passado e o futuro, provando que certas histórias, não importa o quão dolorosamente interrompidas, nunca chegam de fato ao fim. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Natália abriu os olhos antes que o despertador do celular, com sua melodia estridente, tivesse a chance de arrancá-la do sono. Era um hábito. O corpo, acostumado à rotina implacável, já sabia que a trégua da noite havia chegado ao fim. O primeiro vislumbre da manhã era sempre o mesmo. O teto do seu pequeno quarto, com uma discreta mancha de umidade no canto que ela prometia a si mesma limpar todo fim de semana. Ao seu lado, na cama que dividiam, Breno dormia profundamente. Com seus 5 anos, ele era o sol que iluminava seus dias e o motor que a impulsionava a enfrentar qualquer escuridão. Ela se levantou em silêncio, os pés descalços tocando o piso frio. Com cuidado para não fazer barulho, caminhou até a pequena cozinha, que era separada da sala apenas por um balcão. A casa era minúscula, um aluguel que consumia uma fatia dolorosa do seu salário de garçonete, mas era um lar. Era limpo, organizado e, acima de tudo, era o santuário deles. Enquanto a água para o café esquentava no fogão, Natália se permitiu um momento raro de contemplação. Olhou pela janela para a rua que começava a despertar, para o céu que mudava do azul escuro para um lilás suave. Tinha apenas 23 anos, mas carregava nos ombros a responsabilidade de uma vida inteira. A morena de cabelos longos e ondulados, que caíam em cascata pelas costas, prendeu-os em um coque frouxo. Seus olhos castanhos, geralmente tão cheios de vida, pareciam cansados pela manhã. Havia olheiras sutis que a maquiagem barata mal conseguia disfarçar. Ser mãe solteira sem rede de apoio era uma batalha diária. Cada centavo era contado, cada hora de sono era preciosa. Mas então, seus pensamentos se voltavam para Breno e qualquer vestígio de autopiedade se dissipava. O amor que sentia por aquele menino era uma força da natureza, uma âncora que a mantinha firme em meio à tempestade. Breno era fruto de um amor de verão, um romance tão intenso e avassalador que mesmo 6 anos depois ainda fazia seu coração doer. Ela tinha 18 anos, ele 32. Um mundo de diferenças os separava, mas naqueles meses nada disso importou. Ele a fizera se sentir a mulher mais especial do mundo. E então, tão subitamente quanto apareceu, ele desapareceu. Uma partida sem explicações, sem um adeus. Deixou para trás apenas um bilhete vago e um coração partido em 1000 pedaços. 2 semanas depois, ela descobriu a gravidez. Tentou encontrá-lo, mas ele parecia ter evaporado. Natália engoliu a dor, a humilhação e o medo, e decidiu que seu filho teria tudo o que ela pudesse oferecer, principalmente um amor que o bastasse por 2. Mamãe? A vozinha sonolenta veio do quarto, interrompendo suas memórias. Natália sorriu, o rosto se transformando. Bom dia, meu amor. Já estou fazendo o nosso café. Breno apareceu na porta da cozinha, coçando os olhinhos, os cabelos escuros e lisos, tão parecidos com os dele, todos espetados. Posso desenhar hoje? Claro que pode, meu artista, ela disse, servindo uma xícara de café com leite para ele. Mas depois, o mocinho tem que se arrumar para a escolinha. Enquanto Breno se concentrava em seus desenhos, repletos de super-heróis e monstros coloridos, Natália se arrumava para o trabalho. Vestiu o uniforme do restaurante, uma camisa branca simples e uma calça preta. O dia seria longo. Primeiro,
Deixaria Breno na creche comunitária. Depois enfrentaria um turno de 10 horas servindo mesas, sorrindo para clientes rudes e torcendo por gorjetas generosas. Era exaustivo, mas era a vida que ela conhecia. Do outro lado da cidade, em uma realidade completamente diferente, Raimundo acordava sozinho em sua mansão. O silêncio era a primeira coisa que o saudava todas as manhãs. Um silêncio pesado, que ecoava pelos corredores amplos, pelos cômodos decorados com uma perfeição fria e impessoal. Aos 38 anos, ele era um dos empresários mais bem-sucedidos do país, um nome sinônimo de poder e riqueza. Mas por dentro, sentia-se um deserto. Ele se levantou da cama king size, o lado que pertencera a Helena intocado, exatamente como ela havia deixado há 1 ano, quando um câncer agressivo a levou. O casamento deles fora tranquilo, uma união de respeito e companheirismo, mas não de paixão. Helena era uma boa mulher, sua amiga, mas o coração de Raimundo nunca pertenceu a ela. Estava trancado em uma gaveta do passado, junto com a memória de uma jovem de 18 anos, com olhos que prometiam o universo e um sorriso que o desarmava completamente. Natália. Ele a amara com uma intensidade que o assustou. A família dele, especialmente seu pai, um homem duro e pragmático, nunca aprovou o relacionamento. Natália era de origem humilde, uma aventureira, nas palavras dele. Pressionado, confuso e imaturo, Raimundo cedeu. Cometeu o maior erro de sua vida. Deixou-a com um bilhete covarde, prometendo voltar quando as coisas se acalmassem. Uma promessa que ele nunca conseguiu cumprir. Poucos meses depois, seu pai o forçou a se casar com Helena, a filha de um sócio, para solidificar uma aliança de negócios. Ele viveu anos em um casamento morno, sempre assombrado pelo "e se?". Agora, viúvo e sozinho, o arrependimento era seu companheiro constante. Após um banho frio e demorado, Raimundo vestiu um de seus ternos caros e desceu para o café da manhã. A mesa farta, preparada por sua governanta, Dona Elvira, poderia alimentar uma família inteira, mas ele mal tocou na comida. Seus dias eram uma sucessão de reuniões, decisões de milhões de reais e viagens de negócios. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas sentia falta de algo fundamental, um propósito além do trabalho, um motivo para voltar para casa. Naquela tarde, o destino começou a tecer sua teia. Preso em um engarrafamento no centro da cidade, Raimundo olhava distraidamente pela janela de seu carro de luxo. Seu motorista, Jorge, mantinha os olhos fixos na estrada. Foi então que ele o viu. Em uma esquina movimentada, um menino pequeno, de no máximo 5 ou 6 anos, estava de pé em cima de um caixote de madeira. Ele não pedia esmolas. Com uma seriedade adorável, ele segurava uma pilha de papéis e anunciava em voz alta para quem quisesse ouvir: "Olha o desenho mais bonito do mundo para ajudar a minha mãe. Compra um desenho, moço." O coração de Raimundo deu um solavanco. Havia algo naquele menino, uma determinação, uma dignidade que o tocaram profundamente. O cabelo escuro, os olhos expressivos, havia uma familiaridade dolorosa ali, mas ele não conseguia identificar de onde. "Jorge, encoste o carro ali na frente", ele ordenou, a voz mais firme do que o habitual. Ignorando o protocolo de segurança, Raimundo desceu do veículo e se aproximou do menino. Os outros carros buzinavam, o caos da cidade girava ao redor deles, mas para Raimundo, tudo havia se focado naquele pequeno ser. "Olá, campeão", ele disse, com um sorriso gentil que raramente usava. "Qual o seu nome?" O menino o olhou de cima a baixo, um pouco desconfiado, mas não intimidado. "Meu nome é Breno, e o seu?" "Pode me chamar de Raimundo. Eu gostei dos seus desenhos. Posso ver?" Breno sorriu, um sorriso largo e genuíno que iluminou seu rosto. "Claro, tem de super-herói, de dinossauro, e esse aqui que é o meu preferido é a minha mãe. Ela é a rainha." Ele mostrou um desenho feito com giz de cera. Uma figura feminina com longos cabelos castanhos e um vestido colorido usando uma coroa amarela na cabeça. O coração de Raimundo se apertou. "Sua mãe é uma rainha, é?" Ele perguntou, a voz embargada. "Sim, ela é a mais bonita e a mais forte de todas", Breno disse com um orgulho inabalável. Raimundo sentiu um nó na garganta. Ele tirou a carteira do bolso. "Eu quero comprar todos os seus desenhos, Breno." Os olhos do menino se arregalaram. "Todos? Mas é muito dinheiro."
Não se preocupe com isso. Raimundo pegou uma quantia considerável de dinheiro, muito mais do que os desenhos jamais valeriam. Isso é por seu talento e por ser um bom filho. Ele entregou o dinheiro a Breno, que olhou para as notas com espanto. Nossa, minha mãe vai ficar tão feliz. A gente vai poder comprar pizza hoje. A menção da mãe novamente despertou a curiosidade de Raimundo. Onde está sua mãe, Breno? Ela sabe que você está aqui? Ela está trabalhando. No restaurante ali da esquina, ele apontou. Eu fico na escolinha até ela me buscar, mas hoje eu fugi para vender os desenhos e fazer uma surpresa para ela. Mas não conta para ela, tá? É segredo. Raimundo sentiu um calafrio. Uma criança tão pequena, sozinha na rua. Breno, é perigoso ficar aqui sozinho. Eu vou te levar de volta para a sua escolinha. Onde fica? Breno, confiando no homem gentil, deu o endereço. Raimundo o pegou pela mão, uma sensação estranha e protetora tomando conta de si. Deixou os desenhos com Jorge e caminhou com o menino até a creche, que ficava a poucas quadras dali. A diretora da escola, uma senhora chamada Lúcia, ficou aliviada e, ao mesmo tempo, horrorizada ao vê-lo. Breno, onde você se meteu, menino? Sua mãe vai ter um ataque. Ela exclamou abraçando o garoto. Esse senhor comprou meus desenhos, Breno disse orgulhoso. Raimundo se apresentou e explicou a situação. Ele mencionou que a mãe trabalha em um restaurante próximo. A situação deles parece ser difícil. Lúcia suspirou, o rosto marcado pela preocupação. Natália é uma guerreira, cria o Breno sozinha, trabalha sem parar. É uma mãe maravilhosa, mas a vida não é fácil para ela. Breno é um menino de ouro, mas às vezes ele tem essas ideias, ele só quer ajudar. Natália. O nome o atingiu como um soco no estômago. Não podia ser. Era um nome comum, uma coincidência, mas a imagem do menino, os olhos, o sorriso, a familiaridade, a peça que faltava. Poderia ser? O coração de Raimundo começou a bater descontroladamente. O nome completo dela, qual é? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Natália Alves. Por quê? Raimundo sentiu o chão sumir sob seus pés. Natália Alves. A sua Natália. O cabelo escuro, o jeito forte. Breno. 5 anos. As contas se encaixavam com uma precisão aterrorizante. Ele a deixara há quase 6 anos. O menino, aquele menino era seu filho? A possibilidade era tão avassaladora que ele precisou se apoiar na parede para não cair. Naquela noite, Raimundo não dormiu. A mansão silenciosa parecia gritar com as perguntas que ecoavam em sua mente. Ele contratou um investigador particular, o melhor do ramo, dando-lhe uma única e urgente tarefa: descobrir tudo sobre a vida de Natália Alves e seu filho, Breno. Os dias seguintes foram uma tortura. Raimundo mal conseguia se concentrar no trabalho. A imagem de Breno vendendo desenhos na rua, a lembrança do sorriso de Natália, a dor do seu arrependimento, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Ele queria ir até ela, mas o medo o paralisava. O que ele diria? Eu te abandonei, mas acho que temos um filho. O relatório do investigador chegou 3 dias depois. Era um documento frio e objetivo, mas cada linha era uma facada em seu peito. Detalhava a vida de sacrifícios de Natália, seus 2 empregos, a casa simples, a falta de qualquer ajuda, e confirmava, sem sombra de dúvida, que Breno era seu filho. A idade, a aparência, a ausência de outro homem na vida de Natália. Não havia outra explicação. Raimundo olhou para o desenho que comprara de Breno, o retrato da rainha. A dor e a vergonha o consumiram. Ele havia permitido que a mulher que amava e seu próprio filho vivessem em dificuldades, enquanto ele se afogava em riqueza. A culpa era um veneno queimando em suas veias, mas a culpa deu lugar à determinação. Ele não podia mudar o passado, não podia apagar a dor que causou, mas podia, e iria, mudar o futuro. Ele não iria simplesmente aparecer e jogar dinheiro nos problemas. Isso seria um insulto à força e à dignidade de Natália. Ele precisava de um plano, uma maneira de se aproximar, de reparar o que quebrou. Seu primeiro instinto foi pensar em Breno. O menino merecia tudo: uma casa, segurança, oportunidades, um pai. A ideia brotou em sua mente, ousada e talvez insana, mas parecia a única coisa certa a fazer. Ele não podia simplesmente reivindicar a paternidade sem antes construir uma ponte.
Ele procurou seus advogados, os melhores em direito de família. Apresentou um cenário hipotético sobre um benfeitor anônimo que queria ajudar uma criança em situação de vulnerabilidade. Falou sobre oferecer suporte, educação, um lar. E então a palavra surgiu, carregada de um peso imenso: adoção. Não seria uma adoção convencional. Seria um caminho para se tornar legalmente responsável por Breno, para dar a ele seu nome e seu amparo. Um caminho para estar perto dele, para conhecê-lo e, inevitavelmente, um caminho que o levaria de volta a ela, a Natália. Ele sabia que ela nunca aceitaria sua ajuda diretamente. O orgulho dela, que ele tanto admirava, seria uma barreira intransponível. Mas talvez, pelo bem de Breno, ela considerasse uma proposta que viesse através de canais oficiais, de uma forma que garantisse o futuro de seu filho. Raimundo tomou sua decisão. Era um plano arriscado, cheio de possíveis armadilhas emocionais. Ele iria iniciar o processo para adotar Breno. Ele se tornaria o guardião do menino, oferecendo-lhe um mundo de possibilidades. E só então, quando tivesse provado suas intenções e construído uma base de confiança, ele iria procurar a mãe. Ele iria ficar cara a cara com a mulher que ele nunca esqueceu, sem saber que o choque dela seria ainda maior que o dele, ao descobrir que o milionário misterioso que queria adotar seu filho era o mesmo homem que partiu seu coração e assombrava seus sonhos. O palco estava montado para o reencontro mais improvável e explosivo de suas vidas. O plano de Raimundo, concebido em uma noite de insônia e alimentado pelo desespero e pelo arrependimento, foi posto em movimento com a eficiência implacável que caracterizava seus negócios. Seus advogados, uma equipe de tubarões acostumados a fusões e aquisições hostis, ficaram momentaneamente perplexos com a natureza pessoal e delicada do pedido, mas as cifras envolvidas rapidamente dissiparam qualquer hesitação. Um fundo fiduciário foi estabelecido em nome de Breno Alves, uma quantia astronômica que garantiria não apenas sua educação nas melhores instituições do mundo, mas uma vida inteira de conforto e segurança. O nome do benfeitor, no entanto, foi selado sob camadas de contratos de confidencialidade. Para o mundo e especialmente para Natália, ele seria uma entidade sem rosto, uma força anônima e benevolente. Raimundo passava os dias em uma névoa de ansiedade. Em sua sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade, ele fingia prestar atenção em gráficos de projeção de lucros, mas sua mente estava a quilômetros de distância, em um bairro humilde, com uma mulher forte e um menino que tinha os seus olhos. Seja sutil, ele instruía seus advogados por telefone, a voz tensa. A abordagem deve ser feita através dos serviços sociais. Tem que parecer oficial, uma oportunidade única. Ela não pode, em hipótese alguma, sentir que está sendo coagida ou que sua competência como mãe está sendo questionada. O orgulho dela é a coisa mais bonita e mais perigosa que enfrentaremos. Ele sabia do que estava falando. Aquele orgulho era o que o fizera se apaixonar por ela, e era o que agora se erguia como a maior muralha entre ele e seu filho. Enquanto Raimundo orquestrava seu cerco invisível, a vida de Natália seguia seu curso extenuante. A alegria de Breno com o dinheiro dos desenhos durou pouco. A maior parte foi usada para pagar uma conta de luz atrasada e comprar um par de sapatos novos para o menino, cujos dedinhos já furavam o tênis velho. Em uma tarde chuvosa, enquanto voltava do trabalho, o guarda-chuva frágil virou com o vento, e ela chegou em casa ensopada e tremendo de frio. Encontrou Breno com febre. O desespero a atingiu como uma onda gelada. Perder um dia de trabalho para levá-lo ao posto de saúde significava um desconto no salário que ela não podia se permitir. Foi nesse estado de vulnerabilidade, com o coração apertado de preocupação por seu filho e pela pilha de contas sobre a mesa, que ela recebeu a visita. Uma mulher de aparência séria, mas com um olhar gentil, bateu à sua porta. Apresentou-se como Clara, uma assistente social. O pânico inicial de Natália, o medo de que alguém a estivesse denunciando, de que quisessem tirar seu filho, foi imediatamente apaziguado pela calma da mulher. Senhora Natália Alves, Clara começou, após ser convidada a entrar no pequeno e impecável apartamento. Estou aqui por um motivo bastante incomum. Viemos acompanhando o caso de seu filho Breno
através da creche comunitária. Sabemos das suas dificuldades e, principalmente, da sua dedicação como mãe. Natália enrijeceu, a desconfiança tomando o lugar do medo. O que tem o meu filho? Ele está bem, eu cuido bem dele. Ninguém duvida disso, Clara assegurou. Na verdade, é exatamente por ele ser um menino tão especial e bem cuidado, apesar das circunstâncias, que ele chamou a atenção de um de nossos programas, um programa de apadrinhamento filantrópico. Natália franziu a testa. Apadrinhamento? Como assim? Clara respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Existe um benfeitor anônimo, uma pessoa com vastos recursos que deseja investir no futuro de uma criança promissora. Ele soube da história de Breno, de como ele é um menino inteligente, carinhoso, que até tenta ajudar a mãe vendendo seus desenhos, e ficou comovido. Ele gostaria de oferecer uma ajuda. O orgulho de Natália se inflamou instantaneamente. Nós não precisamos de caridade. A gente se vira. Não se trata de caridade, senhora Alves. Pense nisso como um investimento. Uma bolsa de estudos vitalícia. O benfeitor se propõe a cobrir todas as despesas de Breno. Escola particular, plano de saúde, atividades extracurriculares, tudo. Ele quer garantir que seu filho tenha todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar. Oportunidades que, infelizmente, que eu não posso dar, Natália completou, a voz cortante como vidro. A ofensa era palpável. A ideia de um estranho rico, apontando o dedo para sua pobreza e se oferecendo para consertar a vida de seu filho, era humilhante. Meu filho tem amor, tem cuidado. Isso vale mais do que qualquer escola cara. Com certeza, Clara concordou paciente. E é por isso que ele foi escolhido. O benfeitor não quer substituir o amor da mãe. Ele quer complementá-lo com segurança e oportunidades. Ele não quer aparecer, não quer créditos. É tudo pelo menino. Naquela noite, Natália não conseguiu dormir. As palavras da assistente social ecoavam em sua cabeça. Ela olhava para Breno, dormindo serenamente, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. Lembrou-se da febre, do seu desespero no posto de saúde lotado, da sua conta bancária sempre no limite. Lembrou-se do olhar de desejo de Breno na vitrine de uma loja de brinquedos, um desejo que ela sempre tinha que desviar com uma promessa vaga de um dia, quem sabe. A raiva e o orgulho lutavam uma batalha feroz contra o seu pragmatismo de mãe. Quem era aquele homem? Por que Breno? Era alguma armadilha? Mas a proposta viera por um canal oficial, através de uma assistente social. Parecia legítimo. A tentação era imensa, e por isso mesmo, assustadora. Aceitar seria como admitir seu fracasso. Seria como vender um pedaço do futuro de seu filho. Ela recusou. Uma semana depois, Clara retornou. Desta vez, a proposta era mais drástica e, ao mesmo tempo, mais estruturada. O benfeitor entendeu sua recusa e a respeita, disse Clara sentada novamente à pequena mesa de jantar de Natália. Mas ele está irredutível em sua vontade de ajudar Breno. Ele teme que, se algo acontecer com a senhora, o menino fique desamparado. Por isso ele fez uma nova proposta, através de seus advogados. Clara empurrou uma pasta elegante sobre a mesa. Ele propõe uma adoção, mas não da forma como a senhora está pensando. Não se trata de tirar o Breno de você. Seria uma adoção socioafetiva. A senhora continuaria sendo a mãe, com a guarda e o convívio diário. Ele se tornaria o pai legal, o responsável financeiro e legal. Daria seu sobrenome ao menino, se a senhora concordar. Seria como um padrinho com poderes legais para garantir em contrato que Breno estará amparado para o resto da vida, aconteça o que acontecer. Natália sentiu o ar faltar. Adoção. O sobrenome de um estranho. A ideia era monstruosa. Ele quer comprar o meu filho. Ela explodiu, levantando-se. Meu filho não está à venda. Ele tem um pai. Mesmo que não esteja aqui, ele tem. Era a primeira vez que ela admitia isso em voz alta para um estranho. Clara a olhou com compaixão. Natália, eu entendo sua raiva de verdade. Mas, por favor, olhe os documentos. Veja o que está sendo oferecido. O fundo fiduciário em nome dele. Acesso aos melhores médicos, às melhores escolas. Uma vida que a maioria das pessoas só pode sonhar. Tudo isso sem tirar você da equação. Ele só quer a garantia legal de que pode prover isso. Do outro lado da cidade,
Raimundo roía as unhas em seu escritório suntuoso. O relatório do advogado sobre a primeira recusa de Natália o havia enchido de uma estranha mistura de admiração e frustração. Ela é exatamente como eu me lembrava, ele murmurou para si mesmo. Forte, inabalável. Mas a segunda proposta, a da adoção, era sua cartada final. Era mais agressiva, mais invasiva, mas também a mais segura para Breno. Era a única forma de ele se inserir legalmente na vida do filho. Ele esperava, com o coração na mão, o relatório da segunda visita. Durante dias, Natália viveu um inferno particular. A pasta dos advogados ficou sobre a mesa intocada. Ela a olhava como se fosse uma serpente prestes a dar o bote. Mas sua resistência começou a ruir em pequenas coisas. No supermercado, quando teve que colocar de volta um iogurte que Breno adorava, porque o dinheiro estava curto. Na creche, quando viu outros pais falando sobre aulas de natação e inglês para seus filhos. Em um sábado, Breno desenhou um castelo enorme. É a nossa casa nova, mamãe, com um quarto só para mim e um quintal para ter um cachorro. O desenho foi como uma faca em seu coração. Ela estava negando ao filho um futuro de conto de fadas por causa do seu orgulho ferido, por causa da sombra de um homem que a abandonou há 6 anos. Seu amor era suficiente, ela sabia. Mas o amor enchia a barriga. O amor pagava um bom médico. Com as mãos trêmulas e lágrimas nos olhos, ela finalmente abriu a pasta. Os termos eram claros, precisos e esmagadoramente generosos. Era um novo mundo sendo oferecido a Breno em uma bandeja de prata. E havia uma cláusula final. O benfeitor pedia apenas uma coisa antes de formalizar tudo: um encontro. Ele queria que ela o conhecesse, que olhasse em seus olhos para que pudesse confiar em suas intenções. A decisão foi a mais difícil de sua vida. Ela ligou para Clara. Eu aceito. Eu aceito conhecer essa pessoa. A voz saiu fraca, derrotada. Mas que fique claro, eu não prometi nada. Eu só vou ouvir o que ele tem a dizer. É pelo Breno, apenas pelo Breno. Do outro lado da linha, um suspiro de alívio. A notícia voou para os ouvidos dos advogados e em minutos chegou a Raimundo. Ele estava fechando um negócio de milhões quando seu celular pessoal vibrou. Ela aceitou o encontro. Raimundo sentiu uma onda de euforia e pânico tomá-lo por inteiro. Ele pediu desculpas e saiu da reunião, as mãos suando frio. Estava acontecendo. Ele a veria novamente. Após 6 anos de silêncio e saudade, ele ficaria cara a cara com a mulher que assombrava seus pensamentos. E ela o veria. Ela descobriria que o estranho milionário com a proposta absurda era o mesmo homem que partira seu coração. Como ela reagiria? Com ódio? Desprezo? A possibilidade de sua rejeição era aterrorizante. O encontro foi marcado para o dia seguinte, no escritório de advocacia. Um território neutro e intimidador. Natália passou a noite em claro, escolhendo a roupa mais séria que tinha, um vestido simples, mas digno. Ensaiava discursos em sua mente, preparando-se para enfrentar um velho excêntrico ou um empresário arrogante. Preparou-se para ser firme, para não se deixar impressionar pelo dinheiro ou pelo poder. Preparou-se para qualquer coisa, exceto para a verdade. Ela chegou pontualmente, o coração batendo na garganta. O luxo silencioso do escritório de advocacia, com seus tapetes felpudos e paredes de mogno, a fez se sentir ainda menor e mais inadequada. Uma secretária a conduziu por um corredor até uma grande porta de madeira. Ele já está aguardando, disse a moça com um sorriso profissional. Natália respirou fundo, ergueu a cabeça e entrou na sala. A sala era ampla, com uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista deslumbrante da cidade. Um homem estava de costas para ela, olhando pela janela. Alto, ombros largos, vestido em um terno que gritava riqueza. Ele parecia tenso, as mãos nos bolsos. Por um instante, Natália sentiu uma pontada de familiaridade na silhueta, mas afastou o pensamento. Impossível. Senhor? Ela chamou, a voz um pouco trêmula. Lentamente, o homem se virou. O mundo de Natália parou de girar. O ar foi sugado de seus pulmões. O tempo congelou, voltando 6 anos no passado e se chocando brutalmente com o presente. Não era um velho excêntrico. Não era um empresário arrogante e desconhecido. Era ele, mais velho, com traços de cansaço e dor ao redor dos olhos que ela conhecia tão bem, mas inconfundivelmente ele.
O homem que ela amou com toda a sua alma juvenil. O homem que desapareceu sem deixar rastros. O pai de seu filho, Raimundo. Seu queixo caiu, um soluço mudo preso na garganta. Ela quase desmaiou. Seus olhos se arregalaram em um misto de choque, incredulidade e uma dor tão avassaladora que a fez cambalear para trás. Ele estava ali. E de repente a proposta absurda, a adoção, o interesse súbito em Breno. Tudo fez um sentido terrível, cruel e devastador. O silêncio na sala de reuniões era ensurdecedor, denso, carregado com o peso de 6 anos de perguntas não feitas e respostas não dadas. Para Natália o ar ficou rarefeito. As paredes pareceram se fechar sobre ela. O homem à sua frente, a quem ela amou com a pureza e a intensidade de um primeiro amor, e que a destruiu com a mesma força, era o benfeitor anônimo. A revelação não foi como uma peça de quebra-cabeça se encaixando. Foi como uma bomba explodindo, estilhaçando a frágil paz que ela construiu sobre as ruínas de seu passado. Você, ela sussurrou, a palavra saindo como um sopro sem vida. Seus joelhos fraquejaram e ela instintivamente se agarrou à porta para não cair. O rosto de Raimundo era uma máscara de dor, arrependimento e uma súplica silenciosa. Ele deu um passo à frente, as mãos erguidas em um gesto de paz. Natália, por favor, me deixe explicar. A voz dele, a mesma voz que um dia sussurrou promessas em seu ouvido, agora agia como um gatilho. O choque inicial de Natália se solidificou, transformando-se em uma fúria incandescente que subiu de seus pés à cabeça. A força voltou ao seu corpo, uma força nascida da humilhação e da dor. Explicar. Ela cuspiu a palavra, a voz agora gélida, cortante. Explicar o quê? Como você ousa? Como você tem a coragem de aparecer na minha vida de novo depois de tudo? Ela gesticulou ao redor, para a sala luxuosa, para o terno caro dele. E assim, com essa encenação doentia, mandando assistentes sociais e advogados para a minha casa, você queria o quê? Me estudar como um rato de laboratório antes de dar o bote? Não, não foi nada disso, Raimundo disse, a voz cheia de urgência. Eu não sabia de nada, Natália, eu juro. Eu não sabia da existência de Breno. Natália soltou uma risada, um som amargo e sem alegria que ecoou na sala silenciosa. Ah, claro, você não sabia. E magicamente, de repente, você se torna um filantropo interessado em um menino de 5 anos de um bairro pobre? Que coincidência conveniente, Raimundo. Me poupe da sua hipocrisia. Eu o vi, há algumas semanas, na rua. Ele tentou explicar, a cada palavra sentindo-se mais inadequado, mais culpado. Ele estava vendendo desenhos. Havia algo nele, nos olhos dele. Eu senti uma conexão, eu não sabia por quê. Contratei alguém para saber quem ele era, para descobrir se precisava de ajuda. Foi quando eu descobri, foi quando eu vi seu nome. E a idade dele, Natália, as contas batiam. A menção de Breno vendendo desenhos na rua foi outra facada para Natália. A vergonha e o orgulho ferido a fizeram tremer de raiva. Então você me investigou, vasculhou a minha vida. E o que você viu? Uma pobre coitada, uma mãe solteira que não consegue dar conta do recado e decidiu que, com o seu dinheiro, poderia simplesmente chegar e consertar tudo, comprar o meu filho como se ele fosse um dos seus negócios. Não é comprar, é proteger. Ele elevou a voz, a frustração transbordando. É dar a ele tudo o que eu não pude te dar. É reparar o maior erro da minha vida. Reparar? Ela gritou, avançando um passo, os olhos castanhos faiscando. Você não repara 6 anos de abandono com dinheiro. Você sabe o que foram esses 6 anos, Raimundo. Você tem alguma ideia? Eu tinha 18 anos. 18. E estava grávida e sozinha. Você desapareceu. Sumiu. Deixou um bilhete estúpido e covarde e me deixou para trás para juntar os cacos. As lágrimas que ela jurou não derramar começaram a brotar, quentes e furiosas. Eu procurei por você. Eu fui aos lugares onde nos encontramos. Liguei para um número que não existia mais. E não havia nada, apenas o seu fantasma. Você sabe o que é passar noites em claro, com um bebê nos braços, se perguntando onde errou? Se perguntando por que não foi boa o suficiente? Você sabe o que é trabalhar em 2 empregos até cair de exaustão só para garantir que seu filho tenha o que comer e um teto sobre a cabeça?
Cada palavra era um golpe, e Raimundo as recebia sem se defender. Ele merecia cada uma delas e muito mais. Ele via agora a estupidez de seu plano, a arrogância de acreditar que poderia controlar a situação, que poderia amenizar o impacto com uma abordagem oficial. Ele não a protegeu de nada, ele apenas a encurralou. Eu sei que fui um covarde, ele disse, a voz baixa, quebrada. Eu era um garoto de 32 anos nas mãos do meu pai. Ele nunca te aprovou. Ele me ameaçou. Disse que destruiria qualquer chance que eu tivesse de construir minha própria vida se eu ficasse com você. Ele me pressionou a casar com Helena. Foi um acordo de negócios. Eu fui fraco, Natália. Eu me arrependo disso todos os dias, a cada minuto da minha vida. A menção de outra mulher, de um casamento, foi a confirmação de tudo o que Natália temera em suas noites mais sombrias. Ele não a deixara apenas, ele a trocara. Então você se casou, ela disse, a voz agora vazia de raiva, preenchida apenas por uma dor antiga e profunda. Enquanto eu aprendia a trocar fraldas, você estava em uma lua de mel. Enquanto eu contava moedas para comprar leite, você construía seu império. E agora, porque sua esposa morreu e você se sente sozinho, resolveu brincar de pai. Não é um jogo, ele insistiu. A dor em seu rosto era genuína. Eu amei você, Natália. O que eu senti por você? Eu nunca senti por mais ninguém, nem por Helena. Deixar você foi como arrancar uma parte de mim. Mas eu não posso mudar o passado. O que eu posso fazer é tentar construir um futuro para o nosso filho. Ele não é nosso filho, ela retrucou ferozmente protetora. Ele é meu filho. Eu o gerei, eu o pari, eu o criei. Onde você estava quando ele teve a primeira febre? Quando ele deu os primeiros passos? Quando ele disse mamãe pela primeira vez? Você não tem nenhum direito sobre ele, Raimundo. Nenhum. O argumento deles chegou a um impasse. Eles estavam em lados opostos de um abismo de 6 anos, um abismo de dor, segredos e realidades diferentes. Ele via a solução em termos práticos: dinheiro, segurança, sobrenome. Ela via a situação através das lentes da traição e do amor materno incondicional. Eu só quero o melhor para ele, Raimundo disse, em uma última tentativa de alcançá-la. Eu quero que ele tenha tudo. Eu quero que você também tenha tudo. Você não precisaria mais trabalhar assim. Poderia estudar, fazer o que quisesse. Nós poderíamos... Nós? Ela o interrompeu incrédula. Não existe nós. Você destruiu essa possibilidade há 6 anos. Você não entende, não é? Isso nunca foi sobre dinheiro para mim. Era sobre ter uma família. E eu construí uma. Só eu e o Breno. E nós não precisamos de você. A finalidade em sua voz era absoluta. Natália deu-lhe as costas, o corpo todo tremendo com a adrenalina e a emoção. Ela caminhou de volta para a porta, a mão na maçaneta. Natália, espere! Ele implorou, o desespero evidente. Não podemos terminar assim. Ela se virou uma última vez, o rosto manchado pelas lágrimas, mas a expressão dura como aço. Já terminou. Terminou há muito tempo. Fique com o seu dinheiro, seus advogados e sua culpa. E fique longe de nós. Você não tem o direito de entrar na vida dele agora e confundi-lo. Você não tem o direito de me machucar de novo. Com isso, ela abriu a porta e saiu, batendo-a com uma força que ressoou pelo corredor silencioso. Ela passou pela secretária de cabeça erguida, sem olhar para os lados, e só desmoronou quando chegou à segurança da rua movimentada, onde seu choro se misturou aos ruídos da cidade. Raimundo ficou parado no meio da sala como uma estátua. O silêncio que se seguiu à partida dela era mais pesado do que qualquer palavra que eles haviam trocado. O cheiro do perfume dela ainda pairava no ar, um fantasma de tudo o que ele havia perdido. Ele caminhou até a janela de vidro e olhou para a cidade lá embaixo, mas não via nada. A imagem do rosto de Natália, contorcido de dor e raiva, estava gravada em suas retinas. Seu advogado entrou na sala cautelosamente. — Senhor, está tudo bem? Raimundo não se virou. — Cancele tudo, ele disse, a voz rouca. Suspenda o fundo fiduciário. Pare com o processo. Pare com tudo. Mas, senhor, a papelada... Eu disse para parar. Ele rugiu, virando-se com uma fúria que fez o advogado recuar. Saia, deixe-me sozinho. Sozinho na sala que representava seu poder e sucesso, Raimundo nunca se sentira tão impotente e fracassado. Ele afundou em uma das poltronas de couro caras, enterrou o rosto nas mãos
e pela primeira vez desde a morte de sua esposa, chorou. Chorou pela covardia de seu passado, pela arrogância de seu presente e pelo futuro com seu filho que ele acabara de destruir. No ônibus a caminho de casa, Natália olhava pela janela, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. A raiva havia se esgotado, deixando para trás um cansaço profundo e uma dor familiar, mas agora renovada. Vê-lo de novo reabrira a ferida de uma forma que ela não julgava possível. Ele estava diferente, mais velho, mas ainda era o mesmo Raimundo. E por um momento aterrorizante, no meio de toda a raiva, seu coração traidor havia sentido uma pontada da antiga paixão. E isso a assustava mais do que tudo. Como ela poderia continuar agora? Como poderia olhar para Breno, para o rosto que era uma miniatura perfeita do dele, sem se lembrar daquela cena, daquela humilhação? A vida que era simples, embora difícil, agora se tornara insuportavelmente complicada. Quando ela chegou ao seu pequeno prédio, subiu as escadas sentindo o peso do mundo em seus ombros. Abriu a porta e o cheiro de lar, o seu santuário, a acolheu. "Mamãe!" Breno correu em sua direção, os olhos brilhando de alegria. Ele estava completamente alheio ao terremoto que acabara de devastar o mundo de sua mãe. "Você voltou! Olha o que eu fiz!" Ele estendeu um novo desenho. Era um retrato dos dois, de mãos dadas, sorrindo sob um sol amarelo e vibrante. "Somos eu e você a melhor equipe do mundo", ele disse, com um sorriso que era uma cópia exata do de Raimundo. Natália pegou o desenho com as mãos trêmulas. Ela se ajoelhou e abraçou seu filho com força, inalando o cheiro de infância em seus cabelos. As lágrimas voltaram, mas desta vez silenciosas. Ela olhou para o rosto feliz de seu menino, o fruto do amor e da dor, o centro de seu universo. E em seu coração, uma nova resolução começou a se formar, não de raiva, mas de uma feroz determinação protetora. Raimundo havia voltado, e agora a guerra pela paz de sua pequena família estava apenas começando. As semanas que se seguiram ao confronto foram para Natália como caminhar sobre um campo minado. A raiva ardente deu lugar a uma ansiedade constante, uma hipervigilância que a deixava exausta. Cada carro que diminuía a velocidade em sua rua, cada correspondência com aparência oficial, fazia seu coração disparar. Ela vivia com o medo de que Raimundo, com seu poder e seus recursos infinitos, tentasse outra abordagem, talvez uma mais agressiva, através dos tribunais. A imagem dele, de sua dor e de seu arrependimento, assaltava seus pensamentos nos momentos mais inoportunos, enquanto lavava a louça, no silêncio do ônibus, ou à noite, quando olhava para o rosto adormecido de seu filho. Breno, alheio à tempestade, tornou-se o epicentro de seu dilema. A presença de Raimundo, mesmo que ausente, agora preenchia todos os espaços. As perguntas inocentes de Breno sobre um pai, que antes eram raras, tornaram-se mais frequentes. "Mamãe, todos os meus amigos na escolinha têm um papai. Onde está o meu?" Cada pergunta era uma punhalada no coração de Natália. O que ela poderia dizer? Mentir parecia cruel. Dizer a verdade parecia impossível. Como explicar a um menino de 5 anos que seu pai os abandonara, mas agora queria voltar como um milionário misterioso? Ela se limitava a respostas vagas. "Seu pai está viajando, meu amor. Um dia a gente conversa sobre isso." Mas sentia o peso daquele segredo crescendo entre eles. Enquanto Natália lutava em sua trincheira emocional, Raimundo travava sua própria batalha. A partida furiosa dela do escritório o havia quebrado, mas também o havia forçado a enxergar a verdade. Seu plano fora arrogante, insensível e desastroso. Ele passara dias recluso em sua mansão, o silêncio sendo um espelho de seu vazio. Foi Dona Elvira, sua governanta de longa data, a única figura materna que conhecera, quem finalmente rompeu sua barreira de autopiedade. "O menino vai ficar aí se afogando em uísque e arrependimento, ou vai agir como um homem?" ela disse, parando na porta de seu escritório escuro com sua franqueza habitual. "Você cometeu um erro terrível há 6 anos, Raimundo, e cometeu outro terrível há algumas semanas. Acha que dinheiro conserta uma alma partida? Corações não são empresas que você pode comprar, meu filho. Você precisa merecê-lo." As palavras dela, simples e diretas, o atingiram com mais força do que qualquer conselho de seus advogados. Ele precisava de uma nova estratégia,
uma que não envolvesse poder ou dinheiro, mas sim paciência, humildade e, acima de tudo, respeito pela mulher que ele havia ferido tão profundamente. Ele cancelou todas as ordens aos seus advogados sobre Breno. Em vez disso, usou seu império para algo mais sutil. Com algumas ligações, ele descobriu o grupo empresarial, que era dono da modesta rede de restaurantes onde Natália trabalhava. Em menos de uma semana, através de uma de suas holdings, ele adquiriu uma participação majoritária na empresa. Ninguém jamais saberia. Sua primeira ordem como sócio majoritário anônimo, repassada por um de seus executivos, foi uma revisão completa das políticas de recursos humanos para os funcionários de base. Os salários foram reajustados para bem acima da média do mercado. Um novo plano de saúde abrangente foi implementado. E o mais importante, os horários foram flexibilizados para mães com filhos pequenos. Natália recebeu a notícia com total desconfiança. Em uma reunião de equipe, o gerente, visivelmente animado, anunciou as boas novas da nova gestão. Um aumento de quase 40% em seu salário. Um plano de saúde que cobriria Breno. E a possibilidade de ajustar seu turno para que ela não precisasse mais fazer jornadas duplas, podendo buscar Breno na creche todos os dias. Suas colegas comemoraram. Natália sorriu, agradeceu, mas por dentro um alarme soava. Era coincidência demais. Era bom demais para ser verdade. Seu primeiro pensamento foi: é ele. É a mão dele nisso. Mas ela não tinha como provar. E, honestamente, a mudança era tão transformadora que uma parte dela não queria questionar. Aquele dinheiro extra e, mais importante, aquele tempo extra, mudaram tudo. A ansiedade diminuiu, dando lugar a uma sensação de alívio que ela não sentia há anos. Pela primeira vez, ela podia respirar. Podia levar Breno ao parque nos fins de semana sem se preocupar com o turno que estava perdendo. Podia comprar o iogurte que ele gostava sem olhar o preço. Aquele peso constante em seus ombros começou a se dissipar, e com ele, a dureza em seu coração começou a amolecer, dando espaço a outras emoções. Ela se pegou lembrando não apenas da dor, mas também do sorriso de Raimundo, do jeito como ele a olhava, do som de sua risada. A raiva era um escudo mais fácil de carregar do que a complexidade da saudade e do perdão. Em uma tarde ensolarada de sábado, um luxo que ela agora podia se permitir, Natália levou Breno ao maior parque da cidade. Era um dia perfeito. Breno corria pela grama, chutando uma bola colorida, o rosto radiante de felicidade. Natália, sentada em um banco sob uma árvore, o observava com um sorriso genuíno, sentindo uma paz que há muito lhe escapava. Era isso que ela sempre quis para ele, uma infância normal, feliz, sem preocupações. Foi então que a bola de Breno rolou para longe, parando perto dos pés de um homem sentado em outro banco, um pouco mais afastado. O homem estava vestido de forma casual, jeans e uma camisa simples, e olhava para a lagoa com uma expressão melancólica. Breno, sem hesitar, correu até ele. "Moço, pode pegar minha bola?" Natália se levantou, o coração dando um salto. Ela reconheceu a silhueta imediatamente. Era Raimundo. Seu primeiro instinto foi gritar para Breno voltar, mas ela se conteve, paralisada, observando a cena se desenrolar. Raimundo olhou para o menino, e um sorriso terno e triste surgiu em seus lábios. Ele se abaixou, pegou a bola e a rolou suavemente de volta para Breno. "Claro, campeão, belo chute." "Obrigado", Breno disse sorrindo. "Você quer brincar com a gente?" Raimundo olhou na direção de Natália, e seus olhos se encontraram através do gramado. Havia um pedido de desculpas em seu olhar, uma pergunta silenciosa. Ele então se voltou para Breno. "Eu adoraria, mas acho que sua mãe já está vindo te buscar." Natália caminhou até eles, o coração batendo descontroladamente. Ela se preparou para outra confrontação, mas a postura de Raimundo era completamente diferente. Ele não era o magnata poderoso em seu escritório, era apenas um homem em um parque, parecendo vulnerável e profundamente triste. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou, a voz mais baixa e menos agressiva do que pretendia. "Eu venho aqui às vezes." "Para pensar," ele respondeu, sem tirar os olhos de Breno, que agora chutava a bola perto deles. "Eu não estava te seguindo, Natália, eu juro." Ela acreditou nele. Havia uma sinceridade em sua voz que a desarmou.
As mudanças no meu trabalho, foi você, não foi? Ele hesitou por um momento e depois assentiu. Eu queria facilitar as coisas para você, de um jeito que você não pudesse recusar. Foi a única maneira que encontrei de ajudar, de me sentir um pouco menos inútil. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Breno. O menino era um elo vivo e pulsante entre eles, um fato inegável. Natália, Raimundo começou, a voz embargada. Eu queria pedir desculpas. Não pelo passado, não ainda. Sei que palavras não consertam o que eu fiz. Quero pedir desculpas pelos meus métodos, pelo plano da adoção. Foi estúpido, foi cruel e te coloquei em uma posição impossível. Eu estava agindo por desespero e culpa e não pensei em você, nos seus sentimentos. Eu sinto muito. A sinceridade do pedido a atingiu em cheio. Ele não estava pedindo perdão. Estava admitindo seu erro de uma forma simples e direta. Eu não quero nada de você, ele continuou, como se lesse seus pensamentos. Não vou entrar na justiça. Não vou te pressionar. A decisão de me deixar, ou não, fazer parte da vida de Breno é inteiramente sua. Eu só peço uma coisa. Não me proíba de vê-lo de longe, como hoje. E se um dia você achar que pode confiar em mim o suficiente, eu gostaria de começar de novo, não como amantes, mas como pais, seguindo as suas regras, no seu tempo. Breno correu de volta para ele, suado e feliz. Mamãe, estou com sede. A interrupção foi uma bênção. Natália olhou para o filho e depois para Raimundo. Viu o anseio nos olhos dele, um desejo paternal tão profundo que era quase palpável. Viu a solidão que o cercava e viu a verdade de suas palavras. Ela não disse nada. Apenas pegou a mão de Breno. Vamos, meu amor, vamos comprar uma água. Ela deu as costas a Raimundo e começou a se afastar. Raimundo a observou ir, o coração pesado, sentindo que talvez aquela tivesse sido sua última chance. Mas então, Natália parou. Sem se virar, ela disse, a voz clara no ar da tarde, sábado que vem, no mesmo horário, estaremos aqui. Se você quiser, pode observar de novo. E continuou a andar sem olhar para trás. Raimundo ficou parado, o coração disparado, processando as palavras dela. Não era um sim, não era um perdão, mas também não era um não. Era uma fresta. Uma pequena, minúscula fresta na muralha que ela havia construído ao redor de seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, um raio de esperança genuína aqueceu a alma de Raimundo. Ele não sabia que caminho seguir, mas sabia que no próximo sábado estaria naquele mesmo banco, grato pela chance de simplesmente observar o mundo que ele havia ajudado a criar e que agora, talvez, tivesse uma pequena chance de um dia pertencer. Naquela noite, depois de colocar Breno na cama, Natália se sentou na pequena sala de estar agora silenciosa. A raiva havia se dissipado completamente, substituída por uma confusão tumultuada. A proposta de Raimundo era assustadora, mas também certa. Breno merecia conhecer o pai. E talvez, apenas talvez, o homem que ela conheceu no parque fosse alguém em quem ela pudesse aprender a confiar novamente. A guerra que ela pensava estar travando contra ele talvez fosse, na verdade, uma guerra contra seus próprios sentimentos, contra o medo de se machucar novamente. E essa era uma batalha que ela não sabia se estava pronta para vencer ou se render. A única certeza era que, no próximo sábado, o futuro de sua pequena família daria mais um passo em direção a um destino desconhecido. A promessa de Natália, lançada no ar da tarde como uma semente de esperança, floresceu em uma rotina delicada e silenciosa. O primeiro sábado foi tenso. Raimundo sentou-se em seu banco, um espectador distante, o coração apertado a cada risada de Breno, a cada gesto de carinho de Natália. Ele cumpriu sua promessa mantendo-se à distância. No segundo sábado, Breno o viu e acenou com a mãozinha. Raimundo, após um olhar hesitante para Natália, que deu um quase imperceptível aceno de cabeça, acenou de volta. Um pequeno fio de comunicação havia sido estabelecido. No terceiro sábado, a distância entre os bancos diminuiu. No quarto, quando Breno caiu e ralou o joelho, foi Raimundo quem por instinto correu até ele, ajudando-o a se levantar antes mesmo que Natália pudesse alcançá-los. Ele limpou a sujeira com seu lenço, com uma ternura desajeitada que tocou o coração de Natália, mais do que qualquer gesto grandioso. Essa progressão lenta e orgânica
estava reconstruindo a confiança, tijolo por tijolo. Natália via um homem despido da arrogância do poder. Um homem que estava disposto a ser humilde, a esperar, a merecer. Que Raimundo via a mulher que sempre amou, não mais como uma memória idealizada, mas como uma mãe forte, resiliente e incrivelmente generosa em seu espírito, por sequer permitir sua presença ali. A raiva dela havia se transformado em uma cautela quieta, e a culpa dele estava sendo substituída por uma determinação paciente. Certa tarde, enquanto Breno cochilava no sofá depois de um dia de parque, Natália tomou uma decisão. Ela precisava da história completa, não para culpá-lo, mas para entender. Para fechar o capítulo de dor que a assombrou por tanto tempo, ela lhe enviou uma mensagem curta, a primeira que ela já havia iniciado. Podemos tomar um café amanhã enquanto Breno está na creche? Preciso conversar. Raimundo sentiu o coração saltar. Claro, onde e quando você quiser. Eles se encontraram em uma cafeteria simples, longe dos círculos luxuosos dele. Era um território neutro, o mundo dela. Diante de 2 xícaras de café que esfriavam, Natália o olhou nos olhos. Raimundo, eu preciso saber de tudo, sem filtros. O que aconteceu de verdade há 6 anos? Ele respirou fundo, como se preparasse para mergulhar em águas profundas e escuras. E então, ele contou. Falou sobre seu pai, um homem controlador e implacável, que via o romance de Raimundo com uma garota pobre, como uma mancha em seu legado. Contou sobre as ameaças, que não eram apenas sobre deserdá-lo, mas sobre usar seu poder para garantir que Natália e sua família tivessem a vida arruinada. Ele disse que faria com que você nunca conseguisse um emprego decente, que prejudicaria qualquer um que te ajudasse. Eu era jovem, estúpido, e o temia mais do que qualquer coisa. Eu acreditei nele. Ele falou sobre o casamento arranjado com Helena, uma união que era uma prisão dourada, respeitosa, mas sem amor. Eu vivi por anos como um fantasma, Natália, fazendo o que era esperado de mim, mas morto por dentro. Deixar você não foi uma decisão, foi uma rendição, e foi a maior covardia da minha vida. Eu deveria ter lutado por você, mesmo que perdesse tudo, porque no fim eu perdi tudo de qualquer maneira. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, lágrimas silenciosas de um arrependimento que o tempo não havia curado. Natália ouvia, o coração apertado não de raiva, mas de uma compaixão avassaladora. Pela primeira vez, ela não via o homem que a abandonou, mas o jovem rapaz que ela amou, encurralado por um pai tirânico e por suas próprias fraquezas. A ferida em seu coração, a crença de que ela não fora boa o suficiente, finalmente começou a cicatrizar. Não fora sobre ela, fora sobre ele, sobre a fraqueza dele e o medo. E de repente, o perdão não parecia mais uma montanha impossível de escalar. Obrigada por me contar, ela disse a voz suave. E com essas palavras, 6 anos de amargura se dissiparam. O passo seguinte era o mais importante e o mais assustador. Naquela noite, Natália sentou-se na beirada da cama de Breno. Meu amor, lembra do Raimundo, o moço do parque? Breno assentiu, sonolento. O que tem ele? Bem, ela começou, o coração batendo forte. O Raimundo é uma pessoa muito, muito especial que a mamãe conheceu há muito tempo, antes de você nascer. E Breno, ele é o seu pai. O menino ficou em silêncio por um momento, os olhinhos processando a informação. Meu pai? O que estava viajando? Isso, meu amor. Ele voltou de viagem, Natália disse, sentindo as lágrimas brotarem. Ele vai brincar de bola comigo de novo? Foi a única pergunta de Breno. Natália riu em meio às lágrimas. Sim, meu amor, ele vai. A primeira saída em família foi a um zoológico. Foi desajeitado no início. Raimundo não sabia como agir, com medo de fazer a coisa errada. Natália estava nervosa observando cada interação. Mas Breno, em sua inocência pura, quebrou o gelo. Ele pegou uma mão de cada um e os puxou para ver os macacos, declarando: Vamos, time! E naquele momento, eles eram um time. Raimundo comprou algodão doce, ensinou Breno sobre os leões e olhava para Natália com uma gratidão tão profunda que ela sentia seu coração derreter. Pela primeira vez, ela se permitiu relaxar e simplesmente desfrutar do momento, vendo seu filho radiante de felicidade com o pai ao seu lado. No caminho de volta para casa,
com Breno dormindo profundamente na cadeirinha do carro de Raimundo, um silêncio confortável se instalou entre eles. Raimundo estacionou em frente ao prédio simples de Natália, mas não desligou o motor. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por isso, Natália, ele disse, a voz embargada. Ver o sorriso dele hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o meu também, ela admitiu, olhando para o rosto sereno do filho pelo espelho. Ver vocês dois juntos é tudo o que eu deveria ter desejado para ele. Raimundo desligou o carro. Eu te amo, Natália. As palavras saíram com uma simplicidade e uma força que preencheram o carro. Eu nunca deixei de te amar, nem por um dia. Em cada reunião chata, em cada viagem solitária, era o seu rosto que eu via. Eu sei que não tenho o direito, mas eu precisava que você soubesse. Natália se virou para ele. No brilho suave das luzes da rua, ela viu o homem por quem se apaixonara. Mas agora ele era mais. Era o pai de seu filho. Um homem que enfrentou seus demônios e estava lutando para consertar o que quebrou. O amor que ela guardara sob camadas de dor e ressentimento veio à tona, forte e inegável. Eu também nunca deixei de te amar, Raimundo. Ela sussurrou. Eu tentei. Com todas as minhas forças eu tentei te odiar, mas o meu coração não deixou. Ele se inclinou sobre o console do carro, lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Mas ela não recuou. Ela se inclinou também, e seus lábios se encontraram. Não foi um beijo de paixão desesperada como os de sua juventude, mas um beijo de reencontro, de perdão, de promessa. Um beijo que dizia, finalmente, estamos em casa. Raimundo ajudou a levar Breno para cima. O menino nem se mexeu quando foi colocado em sua cama. Raimundo o cobriu e depositou um beijo suave em sua testa, os olhos cheios de lágrimas. Ele se virou e encontrou Natália na porta do quarto, observando-os. A pequena casa, que um dia representara a luta e a solidão dela, agora parecia um palácio, cheio do calor e do amor que ele procurara por toda a vida. Ele caminhou até ela e pegou suas mãos. Eu não quero te tirar daqui. Eu não quero mudar nada, ele disse, entendendo tudo agora. Eu só quero fazer parte disso, do seu mundo, do mundo de vocês. Natália sorriu, um sorriso genuíno e luminoso que não dava há anos. Você já faz parte, Raimundo. Não houve propostas de casamento naquela noite, nem planos de se mudar para uma mansão. Havia algo muito mais real. A promessa de um novo começo, construído não sobre a conveniência ou o dever, mas sobre um amor que sobreviveu ao tempo, à dor e ao erro. Um amor que, através de um pequeno menino de olhos brilhantes, encontrou seu caminho de volta para casa. Os três, juntos, eram a prova de que algumas histórias, não importa o quão tortuoso seja o caminho, estão destinadas a ter um final feliz. E o deles estava apenas começando. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.